Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um podcast Mãe de 4 aos 40. E eu estou muito feliz, especialmente hoje, porque a gente está no mês, né, o Outubro Rosa, um mês muito importante, né, para essa temática das mulheres. E hoje a gente trouxe aqui um cruzamento de histórias, né, interessantes, que vai dar muitas nuances para esse nosso tema. E eu acho que você não pode perder nenhum segundo desse podcast, porque está imperdível. Quer dizer, será um bate-papo imperdível. Estou aqui com minhas duas convidadas. Gigi Nascimento, designer de moda. Obrigada pela sua presença, por aceitar o convite de vir aqui. Eu que agradeço. E Catiúcia Araújo, que quem me segue no Instagram, acho que vê mais a cara dela do que do meu próprio marido. A minha professora, gente, ela é professora de artes marciais, mais voltada para mulheres. Mas, né, também dá aula para casais. É praticamente uma família, às vezes, que só falta o bebê ter aula lá, né? A creche da tia Cátia lá. A creche da tia Cátia. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui, finalmente. Vou deixar elas também falarem um pouquinho delas, assim. Quem é você, mãe, mulher, ou, né? Gigi. Quem é Gigi Nascimento? Vamos lá, né? Vou me apresentar aqui. Eu sou formada em design de moda. Tenho mais de 10 anos de experiência na área, né? Como designer, mas também na área de docência. Eu sou especializada mais na parte de varejo e negócios de moda. A minha atuação também é na parte de docência. Também sou professora de universidade. E sou uma pessoa apaixonada por esporte. Extremamente... Também sou aluna de Catiúcia. Na verdade, aí esses esportes aí se cruzaram, essa amizade aí começou nessa sua procura das artes marciais, não é isso? Exatamente. Tudo deu início, na verdade, quando eu conheci a Santai, né? Quando eu conheci todo esse conhecimento a respeito do que precisa para ter uma boa funcionalidade em relação ao esporte. E eu fui me apaixonando cada vez mais e fui adicionando alguns, né? Adicionando, que lá é comum, a gente vai adicionando modalidades. Daqui a pouco a gente tá morando lá, mas tudo bem. Vamos fazer uma república da Santai. Para quem não sabe, a Santai, a gente tem uma escola de jiu-jitsu, né? Santai Jiu-Jitsu, mas também tem Muay Thai, enfim. E você, quem é Catiúcia Araújo? Eu sou, como ela já me apresentou, né? Catiúcia Araújo, professora de artes marciais, de defesa pessoal para mulheres, proprietária da Santai Jiu-Jitsu, frequentada por essas maravilhosas que aqui estão. E minha missão de vida é resgatar a melhor versão dessas mulheres que me procuram aí. E mãe de 3, né? Mãe de 3, mãe, esposa. Casada, mãe de 3, empreendedora e professora. Exatamente. A mulher é 1001 utilidades, mas vamos lá. Como eu falei que nessa temática, né, a gente tá aí no mês de Outubro Rosa, que a gente fala muito sobre esse assunto, mas é interessante que às vezes quanto mais falado, muitas pessoas ainda são pegas de surpresa com esse tema, né? Isso. Até porque romper a barreira da informação para a prática é um processo, né? Então, assim, todo mundo, às vezes, quando a gente vê demais uma coisa, inclusive, Outubro Rosa, mas você um dia já fez o seu toque, né? Então, o seu autoexame. E aí, nem sempre. Então, Gigi hoje está aqui porque ela tem uma história incrível, né? Gigi já está na fase final do processo dela, né? Fez a última rádio na última sexta-feira, né? Isso a gente está em outubro, né? Dia 24 de outubro, então foi sexta-feira passada. Então tem uma história, graças a Deus, de muita superação, com certeza, mas de uma vencedora. Talvez você acha que o esporte, vamos lá, lhe deu aí essa força para lutar nesse processo? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o esporte, ele dá uma abrangência de uma disciplina e determinação muito grande. Eu acho que em todos os momentos que, por exemplo, eu estava marcada para fazer uma quimioterapia, eu pensava na dor, por exemplo. Sim. É algo que a gente consegue conviver, né? Então, interessante, eu estou experimentando isso. Então, a gente cria uma certa resistência, na verdade. Então, eu criava um ritmo de disciplina que isso me ajudava muito. Tanto que durante a quimioterapia, eu treinava normalmente. Isso é uma coisa interessante. Eu também fazia o personal, né, com Catiúcia, e fui para essa academia justamente por causa dessa questão de ter uma academia, um horário voltado só para a gente, né? Eu tinha um bebê, comecei com 40 dias pós-parto, e aí, na verdade, eu fui para lá por conta do meu filho, que foi fazer jiu-jitsu, e depois começou meu marido, e depois o outro filho, mas eu não me via no jiu-jitsu, mas esse é o assunto para mais tarde.
E aí, essa história de ter academia só pra gente. E aí, chamava atenção porque Gigi às vezes, era a próxima aluna, ou tinha sido antes. E aí, tinha toda uma questão, né, de protocolo, de higiene, que a Catius fazia. E aí, por causa da imunidade e tudo. Isso. E eu achava muito interessante. Eu dizia, caramba, ela continua treinando. Continua treinando. É um mito pra gente, assim, né? Como é continuar treinando, vivendo esse processo? Na verdade, fez todo um diferencial, porque assim, eu costumo dizer que quem vivencia o câncer, a gente sabe que cada caso é um caso, mas muitas vezes você tende a se entregar. Sim. Então, a sua cabeça também, ela precisa estar muito bem para isso, para você ter resultados positivos. Então, a atividade física, ela me trouxe na verdade, uma força, Sim. né? E principalmente me trouxe uma questão social, porque aquele momento que eu estava treinando, que era algo que eu gostava, me resgatava. Porque, assim, quem era a Gigi antes do câncer? Sim. Era uma pessoa que treinava, que tinha uma vida ativa. Então, mesmo... Abrir mão disso seria, tipo, já, né, Isso. anunciar ali uma sentença que estava jogando a toalha. Exatamente. Então, na verdade, quando eu conseguia ter esse treino, conversei com o Catiúcia que era possível, sim, a gente treinar com adaptações. Então, assim, era um treino de força que eu conseguia realizar. Eu terminava, chegava em casa, quando era depois, já ia fazer minha quimioterapia. Então, assim, isso era muito bom. Terminava minha quimio, já ia embora sozinha, assim mesmo. E muita gente ficou muito, assim, impressionada, surpresa, né? Surpresa realmente como eu consegui. Não, e o mais interessante, eu não tive nenhum efeito colateral. Vamos falar sobre isso. Gente, antes disso, eu quero só lembrar primeiro a você que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais mulheres. Principalmente hoje nós temos uma prestação de serviço, né? A internet, ela tem esse poder de criar identificação nas histórias. Então, quando eu vejo alguém que tem uma história e eu estou passando por essa questão, aquilo me dá força, energia, eu vejo que é possível. Então, esse especialmente, compartilhe, não com mulheres que estão no processo apenas, mas com todas as mulheres, inclusive essa idade de 40 anos, né? Quando começa essa questão da prevenção, porém, por exemplo, no caso de Gigi, aconteceu antes dos 40, ela estava com 38, então isso é muito importante. E, além de se inscrever, curtir e compartilhar, hoje a gente está aqui no nosso Hype Drink, a nossa bebida preferida, que ele dá energia à disposição, mas com rótulo limpo, biotina, vitaminas do complexo B, vitamina C e o suplemento do Cristiano Ronaldo. Então, se você quiser energia para a vida, para treino, para marido, eu brinco que às vezes tem energia para marido também, né? Quer dizer, às vezes não tem marido. Claro, não é só para os filhos. Então, para os filhos, né, que 4 também ninguém merece. Mas se você não tem filhos também, você pode ter energia para treinar ou para encontrar com suas amigas e falar mais do que o homem da cobra, como a gente vai falar aqui hoje. Por isso que eu boto Happy Drink para todo mundo falar muito, né? E aí, vamos falar o lado seu, né? Você já era professora de Gigi antes dela descobrir o câncer, do diagnóstico. Como foi, né, para você? Você já tinha passado por isso, de treinar uma pessoa com alguma limitação naquele momento, né? Porque a limitação, principalmente psicológica, né? Porque a pessoa, quando tem um diagnóstico, ela se abala, né? A gente ainda vai falar, quero ver como isso te impactou. Mas e para você, a atividade física, dizer, agora eu tenho um novo desafio. Você é jovem, né? Quantos anos você tem? 30. Olha, meu Deus do céu, uma bebezinha, uma bebezinha. Uma bebezinha, uma pessoa tem 41, minha filha, acha 30 bem jovem, mas tudo bem. Vai lá, diga aí. Então, como ela estava conversando aí, hoje ainda tem um tabu muito grande quando se fala de atividade física e câncer. Uhum. Inclusive, eu não tinha essa informação quando o Gi veio com o diagnóstico dela. Aí eu fiquei, pronto, será que ela pode, será que não pode? Eu sou graduanda de educação física também. Uhum. E fui conversar com meus mestres na faculdade, né? E aí? Eu posso assumir essa aluna? Não posso? Porque apesar de já trabalhar 7 anos com arte marcial, era uma novidade para mim. Sim. Né? E a gente brinca que assim, ela estava tendo um trabalho, só que outra pessoa meio que se assustou com aquela informação e preferiu dizer que não ia continuar o acompanhamento físico dela. Eu fiz, não, mas eu quero ajudar. Eu sempre tive dentro de mim esse negócio que eu preciso ajudar. Não nego ajuda, né? Tá dentro do seu propósito. Exatamente, dentro do meu propósito. Então, eu fui, enfiei a cara e fui estudar. Meus professores passaram todos os artigos científicos, livros, eu enfiei as caras e liguei para ela, eu fiz, vai dar certo. Tô dentro, vai dar certo. Que legal isso, que a né? gente vai estar junto nessa jornada aí. E a gente foi acompanhando, porque é muito importante você estar com um profissional também que
se instrua e saiba o que está fazendo. Tanto nesse período pré, né, que a gente fala, que é ali que antecede o diagnóstico, como durante, que é o processo de quimioterapia até a cirurgia, como no pós. Então, é importante você ter todo esse acompanhamento e saber direcionar, porque, assim, cada organismo, ele reage de uma forma, né? E eu tive muito questionamento na época de, você está treinando ela, mas ela não está com câncer. Vieram muito no meu direct, no Instagram, mas ela não está assim, você tem certeza que pode? Nossa. Questionar, saber o que está Os fazendo. palpiteiros da internet, Muito. ninguém merece. Aí eu Porque a mãe nem posta a vida real que tem, viu? Porque se postar, é um problema. a sentença da internet, minha filha, ele Exatamente. criminaliza. Aí eu comecei, a minha resposta era uma só, ela não só pode, como deve. Então, não só pode, como deve. Você que está nesse tratamento, que acabou de descobrir, que acabou de ter o diagnóstico, isso é importante. Já há estudos científicos sobre a eficácia da atividade física no durante processo. o tratamento. Eu queria falar uma coisa que até é um tabu, realmente, essa questão do câncer, né? E hoje é muito comum, eu estava até procurando aqui agora, porque me falhou essa parte, eu não sei exatamente a estatística do câncer, né? De mama, principalmente porque é um câncer... 66 mil anual. 66 mil anual, pelo menos. Obrigada pelas universitárias aqui que me ajudaram. Porque a jornalista, enfim, faltou esse dado. Então, assim, é um universo muito grande. E é uma notícia que, tanto quanto para quem recebe, quanto para quem está ao redor, que aí eu quero que você a gente precisa ensinar as pessoas a como, né? Porque, por exemplo, alguém disse, não vou lhe tratar, não vou lhe acompanhar. E esse apoio que você recebe, o que é que você... Primeiro, como foi o impacto do seu diagnóstico na sua rotina de mulher, na sua vida profissional e na sua vida mesmo, ser humano? Caramba, peraí, que agora eu tenho que... Como é que foi isso pra você? Você, antes, só pra dizer, você fazia Muay Thai, musculação, era faixa azul de jiu-jitsu. Isso. Então, tipo, uma pessoa realmente muito ativa. Como foi? Na verdade, foi muito difícil. Assim, contando até uma situação que aconteceu, né? O meu pai, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e foi um período bem complicado para a gente. Meu pai chegou a fazer cirurgia, mas até então ele está bem, graças a Deus, né? Mas foi um período bem difícil. No entanto, quando apareceu a questão do nódulo, né? Conforme a gente já tinha falado aqui em outras situações, eu senti, na verdade, esse nódulo no autoexame. Ou seja, eu inicialmente comecei a sentir na verdade, fadiga, algum cansaço e tudo que eu achava que era exatamente por essa questão do meu ritmo. Excesso de atividades. Né, do excesso de atividade. Comecei a dar uma reduzida para ver se dava uma melhorada, mas não melhorou. E aí busquei um profissional e, infelizmente, esse profissional ele me deu um diagnóstico errado, disse que era um nódulo que eu não me preocupasse, e que, no caso, a única forma de resolver seria de forma cirúrgica, e eu tinha já uma certa vontade já de colocar silicone. Busquei um profissional, quando eu busquei esse profissional, o cirurgião plástico, ele pegou e olhou assim, Gislane, realmente a gente vai ter que fazer uma cirurgia plástica, mas como é que vai ser essa cirurgia? Ele foi me explicando uma técnica tradicional. Só que pelo caso do meu pai, eu já fiquei com aquela intuição, parece que vai alarmando, né? Eu conversei com ele sobre a possibilidade de fazer uma mastectomia radical e colocar o implante, no caso o silicone. E isso chamou muita atenção, porque foi assim, por pouco tempo, na verdade, Sim. né? E foi exatamente no finalzinho de outubro que eu descobri mesmo. Meu Deus, gente. Foi muito incrível. Por essa época mesmo, então. Foi. E no autoexame era regular antes? Você já fazia? Eu fazia anualmente, sempre, né? Sempre fui ao médico, tudo normal. E o autoexame em casa? Exato, foi em casa que eu senti. Eu estava chegando em casa. Mulheres, como é importante isso. Demais. Gente, assim, é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Né? Exames. O esporte, ele dá consciência, dá uma certa consciência corporal, né? Eu lembro que uma vez, eu acho que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu li uma atriz de Hollywood, uma matéria que ela dizendo que o maior ganho dela com 40, aquilo me marcou muito. Era a consciência corporal que ela tinha ganho. E, de fato, eu corro, né? Todo mundo sabe que quem me acompanha. E agora eu tô entrando no mundo do jiu-jitsu. A gente vai falar sobre isso também. É multiatleta. A pessoa não tem o que fazer. Mentira. Não tem tempo pra alguma coisa, vai inventar de fazer uma coisa nova. Mas
A consciência corporal que a gente tem realmente, tipo assim, é praticamente você conhece tudo o que acontece no seu corpo, Isso. né? Então, é muito importante esse alerta, realmente, não deixe de fazer, de olhar. É, Tá sentindo uma coisa diferente? Pense, vá atrás e não fique levando, porque as pessoas hoje, a gente vive no mundo dos anestésicos, né? exato, é verdade. Então, você falou antes aqui em off que você tinha uma alimentação saudável antes já. Isso. Eu já não fazia uso, por exemplo, do glúten, não utilizava, lactose também não. Você tinha já umas restrições e aí você tinha uma Exato. alimentação super saudável e Isso, ativa. isso. Você acha que isso te ajudou também? Muito, muito mesmo. A prática de esporte. Então, tudo isso me O estilo de ajudou. vida, né? Exato. Muito legal. É. Aí, beleza. O médico falou mastopexia e tal, chamou a atenção dele. E aí você falou o quê? Vamos fazer? Não. Aí você foi para outra médica. O que foi que aconteceu? Na verdade, eu topei fazer dessa forma, né? Realmente retirar tudo. Tipo, a história do seu pai, ele deu um soprinho de que você Foi, queria. E aí, com o foi. nódulo, juntou Isso, tudo. Juntou tudo. Mesmo com o diagnóstico que não era câncer, você Isso, eu continuou com aquilo. Continuei com aquilo. Foi interessante por isso. Só que esse primeiro médico, ele se negou a fazer a cirurgia. Aí eu entrei em contato com um cirurgião plástico. E ele me deu indicação de uma segunda médica, que eu costumo falar que é meu anjo da guarda. Sempre né? tem uma maravilhosa, É, né, na nossa vida. perfeita, assim. Amo de paixão. Pode falar o nome dela. Doutora Betina, ela é maravilhosa. Aqui de Natal, né? Como a gente tá no é, YouTube, então pode ser que Isso. você esteja vendo isso em outro país. Então a gente tem que falar aqui que... Muito boa mesmo. Então, assim, é muito humana. E, na verdade, o meu nódulo ele começou a ter um crescimento muito rápido. Ele chegou a 5 centímetros, então ele estava bem evidente. E, na verdade, no momento quando ela viu, aí eu já senti que não estava ali, não estava certo. Não estava certo. E eu perguntei para ela, né? Isso aqui pode ser câncer? E ela foi muito firme e me falou, pode. Importante a firmeza do médico nesse momento também, né? Exatamente. E naquele momento, assim, caiu a... Firmeza no ponto certo, porque também enfim, todos os profissionais são humanos, então médicos também são humanos, erram. Já vi situações de extrema insensibilidade nesse momento. Não de câncer de mama, mas de outra situação que eu vivi com uma amiga. E é importante ter firmeza, mas ter sensibilidade, né? Isso. E aí, nessa hora? Assim, Ainda não foi... Ou foi já um impacto para você? deu um impacto, deu aquele receio, mas até então eu não tinha confirmação. Aí foi aquela correria para fazer os exames, né? Todos os exames que são necessários. Fiz os exames no tempo mais rápido possível, porque ela agilizou também até isso. Sim. Tudo isso ela fez. E aí chegou o diagnóstico, retornei para a médica. E aí realmente ela me confirmou que eu estava com câncer, com um subtipo de triplo negativo. Que o triplo negativo ele é um tipo de câncer que ele é genético. Ou seja, aí já a história do já seu pai do meu realmente pai. tinha uma situação. Foi incrível, incrível mesmo. E aí, gente, é aquele momento que você pensa, meu Deus, e agora? O que vai ser O chão da minha sai mesmo vida? debaixo da gente. Sai, não tem como. Por mais fé que você tenha, é porque assim, a gente tem uma ligação com a finitude, que a gente sabe que todo mundo um dia, nossa vida, ela tem um término, não tem como. Mas você conviver com ela do seu lado É como algo... diz, eu gosto sempre daquele do Alto da Compadecida, que ele diz que é a morte, né? O estranho destino de todos, mas assim, é um momento que a gente sabe que vai acontecer para todo mundo, mas a gente não sabe lidar com isso. É verdade. Não sabe lidar, né? E saber que isso pode acontecer, porque uma coisa é uma inesperada, outra coisa é que você ter várias situações que podem ter dado certo e podem ter dado errado. Aí você... O que é que passa na cabeça do diagnóstico, na hora do diagnóstico? Nossa, você pensa em tudo. Parece assim que a sua vida, ela passa ali desde a sua infância até aquele momento. Você começa a pensar nas pessoas que você ama. Você começa a pensar... No que você fez, no que você não fez? No que eu não fiz, exatamente. Tudo isso. E eu digo assim, e agora, o que vai ser da minha vida? Aquela história que o pessoal fala assim, que quando você realmente tem uma situação como essa... você não vai pensar no dia que você tem na conta, na roupa que você está vestindo, você pensa na vida mesmo, né? Na vida, é incrível. E tudo assim se torna muito supérfluo, é incrível isso. Como assim você vivencia uma situação dessa? Parece assim um pouco clichê. Na verdade, quando eu escutava alguns depoimentos, eu ficava tocada e tudo, mas quando você está na situação, você vê realmente que não é clichê. É como você tivesse tomado a pílulazinha da Matrix e começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Foi muito assim.
E aí pronto, aí com pouco tempo eu já comecei já o processo da quimioterapia, né? As primeiras quimioterapias, na verdade, eu já sabia dos efeitos, então já começa as perguntas. Você tinha lidado né? com a história do seu pai, né? Foi um processo difícil para ele, esse das químios? Foi. Na verdade, meu pai não chegou a fazer químio. Tá. Ele fez só a cirurgia, né? Fez só a cirurgia e depois ele passou por um processo de avaliação para fazer radioterapia. O dele foi mais tranquilo, né? Qual a diferença, né, para quem é leigo e nunca passou por isso, da químio para rádio? Na verdade, a quimioterapia, na verdade, você toma a medicação de forma venosa, né? Ela é um pouco mais difícil porque os efeitos colaterais dela é um pouco mais forte, porque ela pode dar vômito, diarreia, tem a questão do emagrecimento, você sente mais fadiga. Então, assim, ele é um tratamento que ele é bem mais forte, por isso que geralmente ele é inicial. Existe um protocolo, normalmente, que é feito no câncer de mama, que é sempre você começa pela quimioterapia vermelha, que são 4, que é a mais forte, e depois você faz a cada 15 dias ou então a cada 21 dias, e depois vem as brancas, que são 12 ao total, que são semanalmente, que ela é um pouco mais branda, né? Mas algumas pessoas sentem um pouco mais. Sim. Então, eu passei por essas etapas, primeiro pela quimioterapia e logo depois vem a cirurgia, que ela tem uma média de ser feita de 30 a 60 dias, pelo menos, que é uma margem que eles utilizam. Aí, nesse período é que você tem que parar de treinar, tal, da cirurgia, não? Aí no caso, na cirurgia, que eu fiquei 30 dias paradinha, aí foi Aí a cabeça... tenso. Porque o esporte, ele lhe tira um pouco, né, daquilo ali, o seu corpo... Eu digo que, pra mim, corrida é um tipo de terapia. É verdade. Porque eu digo que é o momento que eu tenho comigo mesma. É o único momento da vida que eu estou sozinha. Então, assim, eu tenho muitos insights correndo. Hoje eu quero ouvir música, tudo bem. É um momento pra mim, mas às vezes eu escuto um podcast. Eu escuto muito podcast durante a minha corrida, ou uma pregação, que eu gosto de escutar também. Deus fala comigo, às vezes, correndo. Eu tenho insights pra resolver problemas. E o jiu-jitsu já é o contrário. Eu brinco que é a descoberta do esvaziamento da mente, que eu não consegui com nada na vida. Mas, de alguma forma, o corpo tá se mexendo, a cabeça tá ali, ocupada ou não em alguma coisa, parada 30 dias com isso na cabeça. Foi bem isso, assim. O que é que te ajudou nesse período, então? Você tinha o quê pra... Foi muito complexo, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz uma cirurgia desse tipo, automaticamente você tem que fazer uma fisioterapia. Então, daquele jeitinho, assim, com aquele braço, enfim, com aquela limitação de movimentos, você fica muito dependente de todos. Uma mulher lá no auge dos seus 38 anos... Você fica naquela dependência. Graças a Deus eu tive todo o suporte, mas ao mesmo tempo a gente tem a nossa independência, então é muito complicado você ter que lidar com isso. Mas graças a Deus eu tive um suporte muito bom, eu tive apoio de uma maravilhosa profissional junto comigo, que foi Tayane Nóbrega, maravilhosa ela, e toda a equipe dela. Eu fiz toda a parte de drenagem, né, da questão da mobilização, e com pouco tempo, realmente, eu já voltei a dirigir, enfim, já fui voltando nos movimentos. Ou seja, você sempre estava em busca de como é que eu passo por isso, como é que eu passo por isso, exatamente. Como é que eu passo por isso. Tudo é a questão do que eu falo sempre, de você levar da melhor forma, com disciplina, com dignidade, que eu acho que você tendo organização, que esse esporte ele me traz muito. Qual é o meu objetivo? É esse. Então, eu preciso de A, B e C. Então, assim, foi dessa forma que eu fui tentando agir para ter uma melhora em relação ao meu caso. Mas isso, né, é importante a gente falar, porque, por exemplo, uma pessoa na condição de, por exemplo, estar tratando um câncer, está treinando. Eu trabalho com emagrecimento, ela trabalha com atividade física. As mulheres, inclusive, às vezes elas vão se deixando de lado, né, professora Catiúce? Me conte aí, porque isso é uma motivação até para quem não está passando por um processo desse, de dizer, caramba, eu posso colocar esse tipo de objetivo na minha vida, porque eu tenho isso, já criei desde lá de trás, assim, para mim basta cada dia o seu mal mesmo. Hoje a luta é por hoje e amanhã eu vou tentar fazer outra coisa e... Como diz o outro, evolução, né? Por isso que eu me identifiquei muito com a filosofia deles, que é evolução além do tatame. Eu trago isso pra minha vida, tipo, como é que eu posso melhorar qualquer coisa? Meu casamento é bom, como é que ele pode ficar ótimo? Minha relação com meus filhos é boa. Não é porque a vida é perfeita não, viu, gente? Quando eu digo assim, é melhorar, é que tudo que a gente tá vivendo pode ser melhor e não é jogo do contente. Eu tô falando realmente de você dizer, isso aqui eu posso superar essa limitação. Mulheres que vão se deixando, né? E não precisam estar diante de uma situação como essa para dizer, eu tenho que me cuidar, porque, gente, esporte, alimentação saudável. É vida? A gente
fez um aulão recentemente, né, no sábado, que era justamente com o tema do Outubro Rosa, lá na escola, onde a gente falou exatamente sobre isso. Isso foi uma das coisas que eu citei. A gente, mulher, culturalmente, tem essa tarefa, né, assim, de cuidar de tudo e de todos. A gente cuida do lar, a gente cuida do marido, a gente cuida de crianças, enfim, e a gente sempre acaba se deixando como em último lugar ali, e como última opção, realmente. A gente tira essa prioridade. É por isso que, assim, eu ressalto muito a importância da mulher, da mãe, enfim, ter uma horinha ali do dia, pelo menos, para ela, porque é importante esse resgate, né? Sim. Quando você estava falando ali com o Gia da importância dela já ter uma vida saudável antes do diagnóstico, isso ajudou ela muito. Porque, assim, como eu estava dizendo a você, 66 mil, isso de acordo com o INCA, né? 66 mil mulheres são acometidas pelo câncer anualmente. E 30% desses casos poderiam ser evitados com adesões de hábitos saudáveis, que é uma atividade física, que é uma boa alimentação, né? Que é você conseguir tirar aquela uma horinha do dia ali para você, assim, seja para fazer, não, obviamente que eu puxo sardinha pro meu lado da atividade física, mas seja um yoga, mas eu acho porque que o nosso mental é muito importante, né, pra gente lidar com tudo. Tanto que quando o Gi me procurou, eu fiz, a gente precisa ter uma tríade aí, para passar por esse processo. Aí ela fez, como assim? Eu fiz, não é só exercício. A gente vai ter que acompanhar a sua alimentação, você vai ter que procurar um profissional para cuidar disso. Porque assim, eu vou dar o gás aqui na minha parte, que é da atividade, mas eu preciso de alguém engajado para estar lhe dando conta, porque tem a queda de imunidade, tem a perda de força, tem a questão durante a químio, que você, às vezes, tem reações. Então, ela tinha que ter um acompanhamento nutricional. E o quê? O mental, que é o quê? Um acompanhamento psicológico. Foi. Porque a mente da mulher estar forte é muito importante. A mente comanda tudo. 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 A mente comanda tudo. Olha, quando você, assim, é o que a gente conversava muito durante nossas aulas. Quando você recebe um diagnóstico desse, o impacto é muito grande. Parece que você está recebendo uma sentença. Sim. Você não consegue enxergar que a luz existe, ali, né? Por mais que a pessoa diz, não, existe cura, mas você não E consegue existem enxergar várias aquilo. pessoas, mas como existe também quem não conseguiu, ou por N motivos não fez o processo, ou enfim, o corpo a cada um. Exatamente, é onde está o fio. Aí você imagina a pessoa com a mente que não está blindada daquilo, o que tem de rodas, de conversas, de pessoas que tiveram muito colateral, coisas negativas. Se você não está com a mente forte e você só absorve aquilo, consecutivamente, não, e outra coisa, se você não tinha uma vida vai... saudável, por exemplo, aí agora você vai ter que fazer restrição, porque, por exemplo, eu já li uma vez que açúcar alimenta o câncer, né? Isso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que consome açúcar e de uma hora para outra, assim, muito açúcar e de uma hora para outra você não pode mais consumir, um exemplo. Ou tem gente que já faz o contrário, tenho pouca vida, pois agora que eu vou comer. É verdade. Ao contrário, em vez de você dizer, não, peraí, tem um caminho, eu posso prolongar a desesperança. Que eu conheço também casos assim. E aí, o baque na vida, além do impacto da notícia e de você não saber do futuro, que ninguém sabe. Na verdade, a gente, uma vez sentou aqui minha amiga, né, foi o primeiro podcast, isso me marcou profundamente. Ela disse que ela foi diagnosticada com a leucemia, mas era crônica, ela não podia, ela não tem um processo específico de cura, né? E aí ela disse, aí eu tava lá presa naquele diagnóstico, minha mente naquele diagnóstico, e aí assistindo televisão, plantão, Marília Mendonça no auge da sua vida, pega um avião e morre. Você vai imaginando naquilo tudo, né? Ou seja, ela disse, eu estou aqui vivendo uma coisa que eu nem sei quanto tempo eu posso passar a minha vida inteira com esse processo. E uma pessoa que estava no auge saiu de casa e não voltou. Ou seja, nós não temos controle sobre o futuro. Então aí eu quero já pegar essa situação e já dizer, não tem jeito, ou eu não vou fazer o que tem que ser feito, né? Então assim, primeiro o seu histórico de antes, que é muito importante, por isso que aqui a gente está, gente, também, para, digamos assim, divulgar essa cultura, né, da alimentação, da atividade física, porque eu trabalho com essa área. E aí as pessoas acham que muitas coisas que eu faço é porque eu vou, né, vender alguma coisa. E eu sempre digo assim, comigo mesma, no meu espelho, eu digo, gente, sabe por que eu acho que eu tive sucesso no que eu faço? Porque quando eu peguei essa filosofia de... Eu não era essa pessoa, eu era uma jornalista que comia sanduíche, tomava refrigerante e passava o dia todo trabalhando. E quando eu conheci essa filosofia da nutrição, do estilo de vida saudável e ativo,
aquilo ali mudou a minha vida quando eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 41, e eu colho frutos daquela mudança. E eu olho para trás, eu fico pensando se eu tivesse continuado com aqueles hábitos que eu tinha. Por isso que sempre quando eu tô diante de uma pessoa, eu digo, você pode não me comprar um produto, você pode não entrar em nenhum processo de emagrecimento, em nenhum desafio. Mas, meu amigo, faça alguma coisa por você, porque é vida. Então, verdade, o que você muito hoje importante. talvez colheu dentro do seu tratamento, né? Você tem essa visão, foi o que você plantou antes, né? Exatamente. O que você fazia antes, essa questão de lidar com tudo, todo mundo ao seu redor, né? Você ter um apoio, você ter um esporte para fazer e você ter essa certeza da dinâmica do jiu-jitsu, que eu quero que ela fale um pouquinho, né? A gente aprende a sofrer, como é? A gente aprende... O que é que jiu-jitsu muda na nossa vida? Porque eu estou naquele primeiro amor, né, gente? Então, assim, se falar de jiu-jitsu, pra mim, meu olho brilha, eu quero ficar morando lá. Por que causa isso, essa modalidade? Explica aí pra mim. Eu fui aluno de Muay Thai, mas aí eu dizia assim, jiu-jitsu não, porque eu nunca vou me agarrar com ninguém. Aquele povo suado, não aguento nem meu marido, aqueles kimono horrível. Estou lá, totalmente entregue. Por que o jiu-jitsu faz isso com a gente? Olha, o jiu-jitsu, que a gente estava até conversando anteriormente, tanto que a filosofia de lá da nossa escola é corpo, mente e espírito, né? Que é trabalhada essa tríade. Porque o que a gente acredita fortemente é que o jiu-jitsu trabalha tudo isso. Ele trabalha o nosso mental, ele trabalha o nosso ego, a nossa humildade. É né? importante. Ele trabalha a nossa autoconfiança, né? A gente tem um domínio emocional melhor, no contexto geral. É um desafio que você está indo ali diariamente e você chega, nunca sabe o que vai ter e você está ali sempre aprendendo. Você nunca... porque é diferente de você vai na musculação, você já tem uma ficha pronta. Você vai num cross, você já sabe o que vai fazer. No jiu-jitsu sempre tem algo Mesmo que mude o novo. treino, você já fez aquela máquina, você já sabe daquele estímulo. No jiu-jitsu você Isso, sempre tem um desafio novo. A gente diz assim que o fim não é a preta é só o início do processo. Ai, ai. Você já é quase preta, né? Isso é uma piada interna, viu, gente? Quase Ela é preta. marrom, mas é quase preta. Acompanha meu Instagram, sabe que eu sou quase respeita a minha Quase história. preta. Olha o último Reels do Instagram dela. Então é isso, o jiu-jitsu eu costumo dizer que, principalmente para mulheres, puxando sardinha para o nosso lado, ele deixou de ser só um hobby. Ele também é uma ferramenta necessária para a nossa vida. Como é que eu posso dizer? É uma necessidade básica. Entende? Olha aí, eu escutava isso, mas eu não me enxergava, né, fazendo isso. Mas você também, como é que você pulou para dentro do jiu-jitsu? Bom, inicialmente eu fui pelo Muay Thai, porque estava na moda, todo mundo fazendo. Igual beach tennis agora, né? Teve a época do Muay Thai. Emagrece tudo. Comecei com a aula de Muay Thai. Numa dessas eu conheci uma menina que estava lá também e começou a sentir um certo interesse em fazer jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu em si, ele tem um ambiente muito masculino. Bastante, é verdade. E eu fiquei muito desconfortável de chegar sozinha no tatame. Quando ela me convidou, eu disse, aí já muda de figura, né? Já fiquei mais à vontade. Aí disse, bora, vamos tentar? Bora tentar. Só que aí, gente, foi só o começo. Eu me apaixonei realmente, porque jiu-jitsu, quando você é picada por aquele mosquitinho do jiu-jitsu, é impressionante. E realmente, assim, eu chegava a treinar, assim, eu saía muitas vezes do Muay Thai, continuei ainda, depois ia fazer aula de jiu-jitsu e, por mim, se tivesse mais uma hora de você ia lá, iria né? fazer, era incrível. E o que é que mesmo. aí quando cruzou essa barreira do mulher ambiente masculino, a gente desmistifica, né? Isso, exatamente. Porque a visão que a gente tem de fora é uma, né? Eu vi meu marido, meus filhos, inclusive via meus 2 filhos lutando, eu ficava louca. Eu entrei, na verdade, porque inclusive minha filha de 3 anos faz. Sim. Então, assim, quando você tem uma filha do mesmo sexo, assim, você fica muito pensativo em conexões. E também com os meus filhos, eu queria que eles já estão entrando, um tem 11 anos, vai fazer 12. De alguma forma, você quer entrar no mesmo universo para poder... E sem querer, lá na Santai, tudo se entrelaçou e eu disse, eu acho que se eu entrar, eu vou ter uma conexão muito diferente. Porque, tipo, todos falavam uma coisa e eu não entendia, né? Entendi. Meu marido e meus 3 filhos. O bebê não tem como entender. Já Ainda, entende. porque já Não, mas está quando no chega lá, ele já tatame. quer no tatame, né? É. Mas assim, todos falavam a mesma linguagem e eu ficava de fora. E quando eu vi meus 2 filhos no rola, né, que chama rola, eu ficava com o coração desse tamanho. Eu dizia, gente, vamos se matar.
Não entendia, né? Inclusive eu falava com o professor, nem pode. Aflige. Agora, né? Agora eu tenho que entender que de fora a gente não pode ficar falando, né? No tatame, ele é o mestre lá. E eu ficava, vai quebrar o braço do outro, vai quebrar o pescoço. Minha gente, pelo amor, vai se focar. E aí, eu disse, não gosto de ser aquele estereótipo de mãe chata. Eu falei, vou. E eu gosto de desafios novos, né? Então, aí, quando eu falei, meu Deus, eu vou fazer. Só que assim, eu brinco que a primeira... Porque, gente, você não entende nada, realmente. Não sei se você passou por isso, né? Você já foi até para a faixa azul, meu sonho atual. Meu sonho é ser preto, sonho é ser azul. Porque eu só entender alguma coisa que eu tô fazendo já. Porque, realmente, o jiu-jitsu é uma coisa muito nova, né? Quando você começou, o que é que você sentiu? Olha, foi um desafio, porque assim, todo mundo me vê muito delicada, muito feminina, né? Aquela coisa toda. Eu ia treinar toda maquiada. Você já tinha mais ou menos... primeira coisa que a pessoa quer um lencinho umedecido, você... não, teu meu demaquilante. Não, é porque vai sujar os kimonos. Primeiro aprendizado do tatame, tire tudo até a aliança. E você vira realmente outro aprendizado interessante. Mexe com a vaidade, né? Que a gente ainda vai entrar nesse tema. Então, no jiu-jitsu, a mulher, ela tá ali, mas ela não pode usar nem maquiagem, nem aliança. Exato, eu tinha que tirar meus brincos. Toda vez era assim. Ó, pra entrar... Menina, foi uma preparação, sabia? Eu acho a sua vida aí. Tudo veio para preparar você. Diga. Aí tinha essa questão que eu fui aprendendo e tudo, né? Mas você já tinha esse biotipo magrinha, tudo? Eu acho que já, né? Você sempre teve mais ou menos esse biotipo. Mas assim, não tinha tanta... Eu cheguei a um ponto que eu tinha mais musculatura, na verdade, né? Mais definida e tal. Isso, Entendi. Que na verdade a minha pegada era mais essa, né? Você era da maromba, puxava ferro. Vamos ressaltar que você tá saindo de um pós-cirúrgico. Menina, eu tô achando ela maravilhosa, por isso que eu tô falando. É porque ela é muito exigente. A pele dela maravilhosa. Pois é, eu comecei nesse processo, né, do jiu-jitsu, de me adaptar, né, tirar os brincos, enfim, dar uma reduzida na maquiagem, tudo, mesmo sendo pouquinho, mas eu utilizava ainda, né. Então, protetor solar com cor a gente usa, vamos combinar, né? Aí não pode que arrasta nos kimono branco. E aí começou toda essa questão e eu comecei a treinar, né, e assim, o que eu achei interessante em relação ao Santai é porque, na verdade... Todos os professores, tanto o Catiúcia quanto com o Peu, eles têm muito cuidado com a gente. Verdade. Então, assim, desde, por exemplo, de uma questão de uma dupla, por exemplo, que ele pode formar, ele vê a questão do peso, do alinhamento, tudo isso. Então, assim, eu comecei a me sentir muito confortável. Separa as faixas brancas tudo. Ontem tava todo mundo querendo se matar e ele saiu separando todo mundo. Vocês não têm preparo ainda para lutar. E ao mesmo tempo, o que eu achava interessante é essa questão do desafio. Ele desafia demais. Desafia muito. É incrível. Eu tava comentando ontem que cada vez que eu vou treinar, eu sinto borboletas no estômago todas as vezes. Ou seja, não é aquela coisa que você vai esperando. Por exemplo, na corrida, eu vou sem vontade. Às vezes, tô cansada, não quero ir. É um sentimento, não é isso daí que eu tô falando. A musculação, vou sempre 99%, 1% vontade, 99% disciplina. Não, jiu-jitsu, todos esses clichês vão por água abaixo, porque na verdade você nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe o que esperar, principalmente quando você ainda está começando e não domina a modalidade. A verdade é essa, né? Então você vai para lá para matar ou morrer. Totalmente. É bem isso. E o bom é que a gente vê assim que no fundo a gente não é tão frágil quanto a gente pensa. Não, isso daí também deve ter sido uma descoberta bacana, né? É muito interessante esse processo. E na verdade, quando eu recebi a faixa, quando eu fui graduada, eu fiquei muito surpresa. Porque eu jurava que eu tava ali, ó, faixa branca, tranquilo. Eternamente. Gigi Nascimento, minha nova ídola. E quando eu recebi, eu não acreditei, juro. Eu fiquei muito surpresa mesmo. E assim, eu não posso parar, né? Não pode. Não posso parar, porque a próxima tem que vir aí. Mas assim, eu sou apaixonada por jiu-jitsu e ela realmente, ela traz uma determinação para sua vida. O convívio com a dor, a submissão, às vezes, que a gente tem que lidar, né? Eu aprendo no jiu-jitsu, você tem que parar com aquela impulsividade, porque tem uma hora, por exemplo, você tá morto e cansado, mas você tá na posição, você tem que respirar, você aprende a respirar. Dentro de um momento de pressão. Exatamente. E aí é onde entra a questão do autocontrole, o que eu digo, o exercício mental. A gente costuma dizer o quê? Que o jiu-jitsu ele é um xadrez humano. Porque ele lhe obriga a pensar. Por isso a história que você diz assim, que sente aquele silêncio quando entra. Porque você tem que estar presente ali. Você não consegue estar ali pensando no externo. Tipo, tá também lotado, você não escuta nada. Porque tá todo mundo ali tentando, né, desvendar como vai terminar aquela posição. Conseguir aplicar o que o sensei passou no dia e você tá ali engajada naquilo.
E ele desse jeito. E ele é um Então, esporte de estratégia. O que eu acho interessante é Exatamente. isso. Ao mesmo tempo que ele é um esporte que ele, de certa forma, tem a questão da submissão. No entanto, no momento que você está refletindo uma forma de sair daquela posição, não rola, Uhum. isso, de certa forma, impacta diretamente na sua vida. Sim. Porque, por exemplo, quando eu estava conversando com um médico, falando a respeito do meu caso, ele chegou com uma conversa, você gosta de esporte? Gosto. Então você vai fazer uma caminhada. Aí eu olhei para a cara dele Querido! assim, como assim? Caminhada? Sou Eu faixa disse, azul de jiu-jitsu, faço Muay Thai, musculação. Oi? Com a caminhada. uma caminhada. Eu disse, não, gente. Não, Não dá. vai rolar. É, E também isso entra na consciência corporal. isso. Porque uma pessoa que não tem poderia dizer, o médico está dizendo que eu não posso fazer nada, então só vou fazer a caminhada. É verdade. E aí a pessoa pararia ali. É. Mas na verdade, quando você... Não. É igual eu quebrei meu pé, né? Ela disse, eu corri uma meia um mês antes do dia que eu poderia começar a pisar no calçadão. Eu corri uma meia maratona. Pisar no calçadão para caminhar e dar um trote. Consciência corporal. Isso. Meu marido é médico e tipo... Mas eu sempre falo com ele assim, eu não é que eu sou teimosa, é que eu sei o que é que eu tô sentindo, né? Então, vamos respeitar. Então, meninas, as histórias se entrelaçam mais do que eu imaginava, viu? Porque o esporte, o jiu-jitsu realmente, ele lhe dá muita coisa. E a questão, por exemplo, né, a gente falou da vaidade, a questão do cabelo. Como é que foi pra você? Foi com que altura da situação? Você já pensava sobre isso antes? Porque, por exemplo, você estava vindo de uma perspectiva inversa. Vou fazer uma cirurgia de silicone. Foi. Super com o corpo em dia, com 3 modalidades esportivas. Querendo, né, uma melhora, um balde de água fria, literalmente. Coisa Na mama, e eu digo isso porque eu sempre tive uma questão com a minha mama, né? Sempre fui uma adolescente que não tive peito. E depois, sempre eu jogava, aquilo me afetava psicologicamente, que eu jogava. Claro que a gente vai aprendendo com outros atributos a exercer a nossa feminilidade. Mas aquilo pra mim era um calo. Eu sempre falo que eu não acho que todo mundo tem que ser o padrão, né? Mas era uma coisa que desde que eu, digamos assim, virei aquela mocinha, aquilo ali eu olhava para as mulheres e dizia, já tem gente que não, tem o seio pequeno e tipo, de boa. Hoje, inclusive, tá mais na moda ter o seio pequeno do que o grande. É verdade. Mas eu nem queria um grande, eu queria um normal. Uhum. Mas existe também até uma tendência do explant, né? Nos Estados Unidos, eu já vi Isso, várias mulheres de Herbalife, inclusive que eu conheço, tirando a prótese lá nos Estados Unidos. E a gente indo no contra, né? Eu botei tem 2 anos. Mas era uma coisa assim que era o meu sonho. Se você dissesse assim, qual é o seu sonho? Uma casa, um carro. Não, eu queria meu silicone. Uhum. E não era nada de padrão. Era apenas para eu preencher aquela lacuna minha. Sim. Então, quando você falou do silicone, né, que eu dizia, eu queria, faz muito esporte, tá definida, tem o peito pequeno, e aí vem a notícia ao Foi. encontro completamente dessa Foi. situação, Foi. e ainda depois vem a história do cabelo, tipo assim, É. uma sequência aí só, digamos assim, só sendo finalizada, pá. Foi bem isso mesmo. Assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, assim, tentam romantizar de alguma forma a questão dessa sensibilidade em relação à mulher quando fala do cabelo, por exemplo. Eu sei que a vida, ela é muito importante, é o que mais interessa pra gente. Mas esses aspectos, ele impacta de uma forma que para a mulher a gente não tem noção como é o dia a dia de uma mulher quando acontece isso. Então, assim, realmente eu vinha de uma cirurgia estética e passei para uma cirurgia oncológica. Então, foi um baque Nossa, gigantesco gigantesco. mesmo. E, assim, o que eu tentei fazer, na verdade, foi um processo de eliminação. Foi isso que eu tentei fazer, porque não tinha o que fazer, né? Mas Aquela foi- história, quando não tem opção, Exato. Mas que foi, ir. foi muito difícil, porque, assim, o cabelo, ele já, na segunda quimioterapia, porque Foi foi a rápido? vermelha, uhum. já começou a cair. E o meu cabelo era muito fininho, então já tinha... Era grande, pequeno, curto? Era né? curtinho. Curtinho aqui? É, um Chanel. Tipo Chanelzinho. Isso. Já começou já a cair tudo. Quando eu vi, eu já... Não, e você trabalha com imagem. Exatamente. Meu Deus do céu, tudo, né? É. E começou a cair, aí eu já... E doía muito meu couro cabeludo, Sim. né? E eu disse assim, não, eu vou resolver isso aqui. Aí resolvi cortar ele mais curtinho para ver se dava uma melhorada, né? Uma segurada. Não passava. Aí eu passei, resolvi, eu disse, gente, eu vou resolver. Fui para a máquina mesmo, 0. Aí passei para a máquina 0 Sim. e adotei uma peruca, né? Algumas pessoas utilizam mesmo, né, a careca e tal, e numa boa, e tá feliz, ok.
outros turbante, né? E outros fazem realmente a opção da peruca. Eu achei melhor a peruca porque me dava uma normalidade mais pro Uma dia a sensação de dia. normalidade, né? Isso, exatamente. Então, eu achei mais viável utilizar ela. Né? Até mesmo pela questão do impacto, não é a mesma coisa e tudo, mas até então... É porque tá também ok. existe o seu impacto que você está vivendo e existe o impacto de quem está vendo, às vezes. E aí você tem dois impactos, né? Se você, às vezes, não está tão bem resolvida, aí você já tá ali. E então, assim, você freia pelo menos o impacto, que é, às vezes, o social, das pessoas, para você se, digamos assim, proteger de sentimentos que não tem necessidade. Porque é tão interessante, porque, assim, as pessoas, muitas vezes, você não sabe o que ela está passando, mas quando ela vê realmente uma pessoa sem cabelo, ou seja, careca, né? Não tem como. Você vê o incômodo das pessoas. É incrível. Precisamos falar sobre isso, eu acho. É bem assim, incrível mesmo. Então, para não gerar esse desconforto, esse tipo de situação, o que acontecia? Eu colocava a peruca e tinha a minha vida, saía, resolvia minhas coisas, eu me sentia melhor, exatamente para não gerar tanto constrangimento. Existe uma cena famosa, né, na televisão, que acho que antes e depois daquela cena de Carolina Dickmann raspando a cabeça, né? Que eu acho extremamente importante. Você vê, acho que já faz mais de 20 anos essa novela. E até hoje, a gente, se tocar música, a gente lembra da cena exatamente dela raspando a cabeça, né? E por isso que eu digo que realmente, às vezes, a gente tem realmente um papel de gerar essa identificação, porque você vê, poxa, alguém fez isso. Mas ainda causa esse estranhamento, né? Tipo, uma mulher careca, né? E tudo. E ao seu redor as pessoas conhecidas, eu acho que também é um desconforto, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que dizer, né? Não sabe, é verdade. Como se comportar, ou o que dizer. As pessoas entravam em contato comigo e tudo falava, né? Boas palavras e tudo. Eu tive uma rede de apoio muito bacana também. Sim. Mas assim, a gente sente realmente essa questão de desconforto do que falar. É complicado, assim, eu consigo compreender, porque muitas vezes nem a gente entende não o que sabe, tá passando, né? E ao mesmo tempo, digamos assim, todas as pessoas conhecem alguém, ou na família, ou coisas que já passaram por um processo de câncer, né? Então, assim, realmente é uma doença hoje que ela está muito no nosso meio, e aí eu não tenho uma causa exata de estilo de vida, alimentação genética, mas é muito importante isso se difundir e a gente realmente normalizar e o que dizer, o que fazer, o que é que uma pessoa que está nessa situação precisa quando você está perto dela, né? Tipo assim, por exemplo, a atitude dela foi muito legal, né? Vou estudar, vou saber, quero estar junto com você na jornada. O que você espera das pessoas que estão ao seu redor? Olha, eu acho que, na verdade, a melhor palavra que a gente pode ter em relação a uma pessoa que está passando por um processo de um paciente oncológico, independente de qual seja, eu acho que a melhor palavra é respeito. Respeito. É você respeitar o tempo dela, é você respeitar, na verdade, se ela, muitas vezes, ela não está naquele momento que ela não quer sair de casa, que eu acho que isso é bacana também. Entender, muitas vezes, que ela quer sair carequinha, por exemplo, porque tem mulheres que assumem, Thaleson, inclusive, acho que o cabeleireiro, ele até fez um vídeo, mulheres... foi muito legal, e ele fez com uma paciente oncológica, né? E ela estava careca e ele fez, acho que o contrário, botou uma peruca, o turbante, não me lembro exatamente, mas foi bem bonito. Então, esse negócio, às vezes, o mundo hoje é muito sobre nós, né? Não, eu tô aqui, o que é que eu falo? Não, é sobre a pessoa. Exatamente. Não é sobre você, né? Então, acho que é por isso, é você respeitar aquele momento dela. Eu acho que isso é o mais importante. Entender como ela está se sentindo. Que precisar, tamo perto, tô no seu tempo, né? No seu tempo. Respeitar, eu acho que é a melhor forma. E ouvir, eu acho que falta muito disso também. Muitas mulheres, muitas vezes, acontece o quê? Elas passam por essa doença de uma forma muito solitária. Sim. Né? Então, infelizmente, isso acontece muito. E durante meu tratamento eu vi vários casos de mulheres que, por exemplo, que acabaram um casamento, que os maridos eles não davam um pingo de suporte para ela, ou então muitas vezes os filhos não davam suporte. Então, assim, naquele momento que ela mais incrível, precisa, né? Você vê que, minha gente, como é possível. Como falta empatia no mundo, né? Exatamente, exatamente. Que a própria família, você é divorciada, né? Mas o seu processo foi anterior à doença. Isso. Mas imagine alguém estar passando por isso e ainda ter que lidar com... É verdade. É muito complicado. E assim, eu vi vários relatos, assim, durante o tratamento de pessoas que não tinham ninguém para acompanhar, por exemplo, numa quimioterapia que a pessoa estava extremamente debilitada. Então, isso é muito sério. Essa convivência com pessoas em um universo diferente, porque você estava na situação do processo, mas você não estava vivendo aquela dor
extra, digamos assim, daquelas pessoas, né? De que forma isso também lhe impactou humanamente, assim, de você ver o mundo ou de você se portar, porque você está saindo de um processo, o que é que isso muda em você? Olha, isso me tocou tanto que eu estou pensando num processo de transição de carreira. Olha, que incrível. Porque, na verdade, eu comecei a ter um apoio de suporte psicológico, né, junto com um terapeuta que foi indicado por Catiúcia, na verdade. Essa mulher aí, segundo anjo, doutora Betina, segundo Catiúcia Araújo, obrigada de nada. E, na verdade, ele falou muito sobre isso comigo, dessa questão, dessa habilidade, né, que a gente conversando, ele falou, e trabalhar com pacientes oncológicos, ou seja, com a psicologia clínica, na verdade. Sim. E eu estou pensando seriamente nesse processo de transição de carreira, porque eu acho que realmente é uma missão, é um propósito que eu estava buscando já em algum momento da minha carreira, que eu já estava um pouco estagnada, que eu estava pensando em fazer outra coisa. E quando a doença veio, quando eu comecei a vivenciar isso dia a dia, eu comecei a repensar. A vida em tudo, até na profissão, né? Até na profissão. É um impacto realmente muito forte. É muito forte. E você que cuida de mulheres, é o seu nicho, na verdade, né? Você, por exemplo, dá aula para casais, né? Então tem o homem e tem a mulher, por exemplo, o bebê que fica lá. Mas assim, o foco geral é mulheres. Como esse caso, né, te impactou para lidar com essas fragilidades? Porque, na verdade, essa é uma. Mas você tem mulheres que, por exemplo, com certeza vivem outras batalhas, né? E como é esse universo de cuidar de mulheres? É realmente diferente? Total. Ela falando aqui a questão do respeito. Eu estava lembrando que a frase do dia, de eu abrindo a porta para ela, já era assim, como estamos hoje. Né, Olha gente? que legal. Como estamos hoje e tal. Porque pra você ver até a vibe que ela ia chegar lá, né? Tipo, como é que eu vou me portar? Porque pode ser que nem tenha treino. Exatamente, porque assim, nem às vezes, como você acabou de falar, é sobre o outro, não é sobre a gente, né? Eu tô ali e o trabalhar com a atividade física, a gente não se limita só à atividade física. Lidar com pessoas, você tá ali, cada pessoa é um universo completamente diferente e vasto, né? Então, cada mulher tem sua particularidade. O Dagi se apresentou para mim com essa fase, né, oncológica, como vem outras com tratamento de sobrepeso. Ou depressão, né? Então, são doenças hoje muito fazem muito parte, né? Então, o tempo todo você está lidando com alguém ou que está com depressão, ou que está com alguma essa coisa do câncer, ou tipo... ou alguém que só tem o sobrepeso e aquele sobrepeso é uma coisa que acompanha a pessoa a vida toda. Eu acompanho mulheres, autoestima baixa é uma doença também. Devido a ter uma autoestima tão fragilizada, ela se sentiu confortável a vir comigo, porque a gente possui aquele ambiente privado, para a aluna estar ali sozinha comigo, porque ela não se sente confortável em treinar numa academia, por exemplo. Sim. Né, porque tem medo do julgamento, dos olhares, porque... Tem muita gente que não treina porque não quer colocar uma roupa de treino. Porque não quer aparecer com aquela roupa. Mais do que a gente imagina, viu, gente? Eu já lidei com muitas mulheres que a gente vai falar no processo de emagrecimento. Gente, é mais comum do que a gente imagina. Mulheres que falam que não tem realmente coragem nem de se trocar na frente do marido. Eu já peguei uma mulher muito bem sucedida em São Paulo, que eu fiz uma avaliação com ela online. E ela disse, eu preciso emagrecer porque eu tenho dinheiro, eu trabalho, minha família é maravilhosa. Mas eu não tenho coragem de viajar com meus filhos e com meu marido por conta do meu peso. Olhe como a imagem impacta o psicológico de uma mulher. Total. Então, você recebe essas mulheres, né? Exatamente. E é por isso que eu bato tanto na tecla. Ela acabou de dizer assim, não, eu fui um psicólogo indicada por Catiúcia. Como eu digo, é uma tríade básica hoje para a gente sobreviver a essa loucura que é o universo feminino, né? Porque a mulher, ela é multitarefas, né? A gente agora que entrou no mercado de trabalho, aí é filhos, trabalho, maternidade. Não, a pressão social da imagem, porque hoje a gente vive na era da internet. Então a gente ainda tem que agora lidar com esse padrão, né? Com os estereótipos de padrão que mesmo que você seja resolvida, bem resolvida, você se depara com isso. Exatamente. Aí é por isso que eu sempre disse para ela, eu fiz isso, é uma base importante para a gente continuar. E para você passar por tudo isso bem. E quantas mulheres param de fazer atividade física e não passaram por um processo como o seu? É verdade. Porque simplesmente estão desanimadas, estão sem autoconfiança. Porque tem que ter alguém, porque o papel do personal é muito esse, né? É um motivador. É um motivador, também, né? Tipo assim, que também não faz milagre, né? Mas ainda é uma barreira porque você tem que dizer, não vou.
Exatamente. Isso. E aí, quando você começa a ver, tipo, alguém, não vou. Eu já tive, claro, passei por um pós-parto do quarto filho. Foi muito difícil, assim, pra mim, né? E me ajudou muito a parte da flexibilidade de você treinar com uma pessoa só, né? Que acredito que também era o seu caso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que parar pra amamentar e eu nem concluí o treino. Então, você ter essa pessoa que é empática à sua situação, seja ela qual for naquele momento, por isso que eu acho que esse nicho de mulheres realmente é uma missão, como a sua, você está descobrindo aí uma nova missão de vida, né? E eu acredito muito que a nossa dor é onde a gente vai impactar o mundo. Então, com toda certeza, reside aí agora uma nova vida para você em relação ao que você vai fazer nesse mundo. Talvez, eu sempre digo, a gente às vezes leva uma vida inteira para descobrir nosso propósito, que hoje em dia essa palavra propósito está muito em alta. Mas a pessoa quer, eu vou fazer vestibular, qual é o meu propósito de vida? Não tem nada a ver, você vai descobrir muito no processo da vida o que realmente você veio fazer aqui nesse mundo, né? É verdade. Então, assim, essa parte da empatia, do acolhimento da mulher hoje, a problemática da vida da mulher, ela é muito grande. Então, eu acho que deve ser um desafio todos os dias. Só que ela tem essa cara, assim, porque quem vê, assim, uma faixa marrom de jiu-jitsu, aí, às vezes, só que ela só fala assim também no treino. Ela é muito paciente, ela dá esse sorrisinho, só que ela é mãe de 3. E ela tem também um filho de 3 anos, que eu sei o que é ter um filho de 3 anos. Que acabou de fazer adaptação escolar. Exatamente. Tem 2, uma pré-adolescentes. Né? E ainda é empreendedora, amiga. E você mantém essa calma. Qual o segredo? Jiu-jitsu. É por isso que eu entrei. Vocês acham que Eu já vem pra soltar aí. foi por isso que eu entrei. Eu dizia, gente, só pode ter alguma questão por trás aí, porque não pode ser real uma pessoa, né? É linda, se garante no que faz, igual aquele forró, né? É linda, se garante no que faz, ela é maravilhosa, ela é demais. E aí, ainda é mãe de 3. Como conciliar, porque também é um tema, né, do nosso podcast, essa maternidade hoje, empreendedora. Também está buscando seus objetivos, ou seja, ela também quer ser uma faixa preta, ou seja, ela também tem que treinar, ela também tem que... E aí? Pira também? Não pira, surta? Claro. Não surta? Claro, a vida é construída de surtos, de pequenos surtos. Não tem condição. A gente conversa muito, as mães lá dos nossos kids, né? Você sabe que eu fico lá na recepção trocando figurinha às vezes. E assim, às vezes as pessoas olham a gente no Instagram e baseiam nossa vida em tudo que é mostrado ali. Mas ali eu costumo dizer que é só 10%, que é o palco. É verdade. Os outros 90% lá, que é os bastidores, esse ninguém mostra. A gente não tá ali o tempo todo mostrando. Sim. Então, ninguém dá conta de tudo o tempo todo. A gente segue tentando equilibrar na balança. Uhum. Eu vi uma vez uma imagem que era de uma bailarina com vários pratos e ela tentando equilibrar aqueles pratos ali. Essa é a vida da mulher hoje em dia. A gente tenta equilibrar os nossos pratinhos ali, né? Essa é a sua história do seu filho, né? Porque eu tive bebê e levei você... Ter a sua história, pra mim, né? Inclusive, até um dia eu fiz um post, né? Sobre isso, peguei uma foto do seu Instagram, você com as suas 2 filhas, o seu bebê e você lá na atividade física. Isso, né? Inspira mulheres, por exemplo, como a história dela vai inspirar mulheres que estão no processo do câncer e podem continuar treinando, né? Porque aí acabou virando seu nicho. Por exemplo, o meu também, o meu podcast acabou meio que nascendo, quer dizer, acabou não, nasceu da minha troca do Instagram de mostrar meu dia a dia. Como é que a sua maternidade influenciou aí todo o seu agora nicho do seu trabalho? Pronto. Quando eu engravidei do Heitor, para mim foi um choque, porque eu estava ali no meu auge de ápice físico. Já treinava jiu-jitsu, né? Já treinava jiu-jitsu. Eu tinha acabado de pegar minha faixa azul, estava lutando campeonatos. Eu estava, né, no ápice, tinha feito luta de MMA e tudo. Aí engravidei. Aí o baque, que é meu professor de jiu-jitsu, é meu marido. Aí o primeiro baque foi ter que deixar de treinar jiu-jitsu. E quando eu voltei, foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu não tinha me deparado com isso com as 2 primeiras. Porque na maternidade das meninas eu ainda não tinha essa realidade do esporte na minha vida, né? Só da musculação. Então, quando o Heitor veio, para mim conseguir retomar, entrar nos tatames foi muito difícil. A Santai, ela é um bebezinho, tem 2 anos só, né? Menina, já aconteceu tanta coisa, parece que é tipo 10 anos de academia. Mas assim, a gente trabalhava em outra academia, né? Que o meu marido dava aula lá também, e eu fui voltando, e era aquela correria aqui, por isso que quando você veio
né, com ali 42 dias de parto lá de benzinho. Eu falei, não, você vem, você traz, você sai, amamenta. Foi, gente, isso é tão porque importante, né? era desse jeito. Minha correria era isso. Então, por que isso virou minha missão de vida? Porque eu passei tanto perrengue e não tinha esse acolhimento, porque assim, eu não tinha como ter o suporte do meu marido, porque ele era o professor, ele tinha que dar aula, ele não Sim. podia ficar com o bebê para mim poder, Isso. né? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ter um ambiente que uma mãe consiga fazer Eu isso. vou chorar. Entendeu? Exatamente. Aquela Eu passei por história. tudo, tipo assim, ainda bem que alguém passa antes pra gente poder passar depois, né? Porque a vida é sobre isso. Eu preciso disso, porque tinha vezes que eu chorava, eu fazia, cara, eu não vou dar conta. Eu fazia como é que eu queria muito voltar, porque fica aquele meu sonho ali um pouco, né, frustrado, né, porque eu ficava, não vou conseguir. Então, hoje, quando eu vejo uma mãe, eu faço, você precisa, venha, eu fico com o menino, a gente dá aula com o bebê no colo, a gente dá um jeito, porque eu sei o quanto aquilo é importante. E acabou também nascendo o baby, o kids e depois o baby, né? Exatamente. Porque tinha o kids, que era quantos anos? Era o kids, a gente pegava de 5 anos em diante. Aí começou a vir o baby, porque teve que diminuir a faixa etária. Começou a vir muita criança. Exatamente. Então, esse meu propósito com mulheres já veio daí, porque eu tive esse empirismo, né, de sentir ali na pele. O que foi. E dentro de um ambiente, né, como é hoje, a gente vive hoje, eu tive aqui um outro podcast de uma situação de, estamos em 2023, o último podcast que eu fiz foi com uma psicóloga, que foi reitora de uma universidade, e ela batalha por essa questão da igualdade nas profissões, né, do gênero e tal, masculino e feminino. Como é viver num ambiente, porque assim, hoje eu estou na academia, gente, que já tem 12 mulheres treinando jiu-jitsu, assim, é praticamente incrível, né, uma grande vitória, eu acho, para vocês, principalmente na academia que tem 2 anos. Mas talvez, inclusive, já constatando, isso já vem porque você estava lá, e aí já gera identificação e outra pessoa, aí vai gerando e vai gerando, né, mas aí alguém tem que ter sido a primeira pessoa. E aí, porque não é muito comum nas academias ter muita mulher, né? Como a gente começou a focar nisso mesmo recentemente. E já deu esse boom, né? Que a gente, graças a Deus, estamos aí com 12 meninas num prazo que a gente focou aí de 2 meses. Foi, 2 meses, já teve 12 alunas. Mas aí me diga uma coisa, como é estar num ambiente, porque eu chegava no treino, às vezes estava só você, né? Não tatame só com homens. E eu olhava e, tipo, o marido dela é o professor. Então, um ambiente extremamente de respeito, eu achava aquilo incrível, porque também não se encontra em todo lugar. Tipo assim, você está num ambiente de trabalho e você é desrespeitado. Um exemplo, né? Você sofre um assédio moral, um assédio sexual, e aí você tá numa academia que só tem homem, né? E aí você tá lá e você é respeitada naquele ambiente. Como é esse processo? Existe esse mundo? Pronto. É utópico? Desde de faixa branca, eu, graças a Deus, dei a sorte de já ser introduzida numa academia que já tinha esses princípios. Legal. Né? Essa filosofia, esse acolhimento, obviamente, predominantemente masculino. Era a única mulher no ambiente. Era louca que tivesse outras meninas. Mas, assim, já era uma cultura que era impregnada dentro da escola a qual eu frequentava. Mas a gente sabe que não é a realidade do contexto geral do meio do jiu-jitsu, né? A gente ainda sabe o contexto geral da humanidade. Então, no jiu-jitsu, naturalmente, vai acontecer. A gente ainda sabe que a mulher, a gente luta bastante para conseguir igualar um pouco, digamos assim, essa balança, né? Porque foi um ambiente que, graças a Deus, eu fui introduzida nessa cultura com respeito, né? E também tinha meu marido já lá, que já tinha dado aula a outras meninas e tudo, já tinha experiência e tudo, e passava essa filosofia para os alunos dele, né? E daí eu fui sentindo a vontade de trazer mais. Mas eu acho que precisa de uma coragenzinha, né? É verdade. Essa é a palavra. Porque, por exemplo, ali a gente tá falando um pouco na nossa temática aqui, sem mencionar a coragem, né, que ela teve de enfrentar o processo dela, mas o tempo todo nós mulheres também precisamos de coragem para fazer muitas coisas. Muita palavra. E aí você enfrentar esse ambiente com a cabeça erguida, por exemplo, eu tô falando de uma situação que a gente falou até num outro podcast, volta aí 2 casas, não, uma casa, sobre a síndrome do impostor que ataca mais as mulheres, né? Eu não sou capaz de fazer isso. Que você, na hora que está diante de uma oportunidade ou de um desafio, ou quando você já está
na posição, você ainda disse, eu não sou capaz de fazer isso que eu tô fazendo agora, né? E aí, ou seja, isso já é uma coisa comum. E aí você ainda tá num ambiente, digamos assim, intimidador, dependendo da sua criação, um ambiente muito masculino é intimidador. Eu não tenho tanta intimidação porque eu fui criada sua terceira filha depois de 2 homens. Sim. Que eu acho que é por isso que minha filha é tão brava, né? Você sabe. 2 homens, uma menina, inclusive ela dá nó em todo mundo. Mas esse ambiente da casa me ajudou, né? Conviver com 3 homens, meu pai, mais 2 irmãos. Eu passeio muito tranquilamente em ambientes masculinos. Sim. Inclusive, no jornalismo, já tive situações, né, digamos assim, não vou fazer... Enfim, mas se você dizer que, né, tá muito bonita, e você tem que lidar com aquela situação. E continuar, porque existe a cultura hoje da questão do combate, mas eu sempre digo, e também a psicóloga falou, e a Samela, ela foi muito feliz, porque a gente entrou nessa história do vitimismo, que existe, inclusive na doença, existe o vitimismo. É verdade. Na verdade, de você dizer assim, tô aqui, sofri isso aqui, mas tipo assim, claro que se for uma coisa recorrente, a gente tem que partir pra cima. Mas que aquilo não bata de uma vez e você diga, pronto, eu sou isso. Nossa, estão me colocando nessa posição. Eu sou contra essa postura, inclusive das mulheres. Concordo. Que eu acredito que você teve que ter muito isso também, de dizer, não, vou enfrentar aqui. É intimidador, talvez, mas eu tô aqui. Você acredita que assim, eu sinto um pouco de dificuldade em falar dessa parte da fragilidade de entrar no ambiente, porque eu nunca tive ela. Tá vendo? Eu sou bem sincera, porque assim, eu já cresci num ambiente muito hostil. Era já um ambiente violento, né? Então, assim, eu vim da periferia, então eu vinha muita coisa e eu já fui criada já tinha ali. que se virar então, assim, coragem a palavra. Por que eu né? procurei a arte marcial? Eu tinha pavor de ser uma mulher frágil. Porque eu via tanta violência, eu via tanta coisa, agressões domésticas, e eu não queria ser um alvo fácil, digamos assim, eu não queria ser a mulher Interessantíssimo. frágil. Então isso sempre me levou para o lado da arte marcial, eu sempre gostei, fiz karatê com 11 anos, aí na fase adulta, assim que tive a oportunidade, migrei para o Muay Thai. Ou seja, eu tenho que me virar nesse ambiente. Né? Exatamente, eu sempre quis ter essa questão de saber eu me defender, de saber como me portar, e estar num ambiente masculino ou não, isso para mim ainda era melhor, porque eu via que eu não era tão frágil quanto eu pensava que era. E o jiu-jitsu me conquistou por uma frase que meu marido, que também viveu essa paixão inicial, falava que é onde o mais fraco pode dominar o mais forte. Criado isso? para isso. Criado para isso. A filosofia é encantadora justamente por isso. Para nós mulheres, assim, algo... Você falou da sua... Quando você recebeu a faixa, né, eu me lembrei na mesma hora dessa frase. Porque você disse que já tinha aquele portezinho lá, delicado, e você dizer, poxa, eu tô vencendo num lugar que teoricamente as pessoas olham de fora e não, tem que ser forte pra estar aqui. Exatamente. Não, eu sou forte. Exatamente. Né? A descoberta disso. Então aí esse ambiente já lhe preparou pra isso, né? Isso. Mas o mundo hoje é do vitimismo. Em algum momento no seu processo, tende a cair pro vitimismo, você ia para esse lugar, a mente vai lhe sabotar, como é? Na verdade, assim, eu confesso que altos e baixos acontecem, não tem como, mas eu tentei o máximo possível não cair no vitimismo. Na verdade, eu conversava muito com o Catiúcio sobre isso, que eu queria levar essa doença de uma forma mais digna possível. Então, por isso que eu tentava fazer, porque assim, eu tentava o máximo possível, quando eu digo, por exemplo, tudo bem, eu tenho uma rede de apoio que pode me dar uma sustentação, mas eu tenho possibilidade de ir sozinha? Tenho, então eu vou. Então, assim, eu tenho possibilidade, eu estou bem, eu consigo fazer uma quimioterapia e depois dirigir, tranquilo, consigo. Então, tudo aquilo que eu conseguia fazer de uma forma tranquila, de uma forma que não ia impactar no meu dia a dia, eu estava ali para realmente tentar resolver. Isso é um treino muito interessante. Ela é teimosa? Eita, ela falou assim, cochichando. Você é teimosa? Vocês consideram uma pessoa teimosa? Mas essa teimosia ajudou ela, viu? Ajudou. Né? Eu ia assim, às vezes ela não estava muito bem, eu não vamos pegar ela, não, pode fazer o treino normal, se acalme, senhora. Mas a gente tem essa característica, já era uma característica sua, porque, por exemplo, eu também falo, fui que machuquei agora, né, você falou que a gente tem que conviver com a dor no jiu-jitsu, eu estou vivendo exatamente esse momento. Inclusive, todo dia a gente descobre um rosto diferente, um lugar diferente do corpo que você desconhecia, e aí eu digo, não, eu vou fazer, né, então isso te ajudou? Muito, muito mesmo, porque assim, até essa questão do treino, né, eu pedia muitas vezes para Catiúcio,
Vamos Não lá. modere, não, é. Ela até brinca, na verdade, de você gosta de masoquista. dor, é masoquista. Né? Eu disse assim, eu gosto, porque realmente aquilo consegue me trazer uma sensação realmente que eu treinei, né? Me dá uma sensação boa. Treinador, né? Treinador. Exatamente. Então eu tentava o máximo possível, porque eu sabia que eu ia ficar 30 dias parada, né, num processo de cirurgia que não é fácil. Então, cada vez mais, se eu tivesse uma possibilidade de estar com o corpo pelo menos mais ativo, então na cirurgia seria melhor. Ou seja, muito importante essa sua consciência, né? E olha, gente, como, meu Deus, eu fico pensando, vendo as pessoas às vezes que nem estão passando por esse processo, ou que estão passando por esse processo e elas vão pelo caminho totalmente oposto. Porque assim, a gente vendo o Gia aqui de frente, assim, ela é muito plena, ela é muito, né, tranquila. Claro que eu sei que tem dias horríveis, tem dias, e na vida, não só na sua, né, na de todo mundo, tem dias péssimos, tem dias ótimos, mas assim, realmente a sua serenidade, né, diante de tudo, acredito que todo esse estilo de vida que você tinha, ele colocou nesse lugar, e como isso deve ter ajudado. O que é que você falaria, né, para as mulheres que talvez estejam passando por isso, ou receberam um diagnóstico recente, ou estão se entregando, ou que não estão no processo de câncer, mas estão se entregando em outras situações? Eu acho que, assim, a vida ela não é fácil, realmente, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender que a gente não é a doença, independente de qual que ela seja, um câncer, enfim, uma depressão, alguma situação que ela esteja passando, né? A gente não pode se definir como uma doença. E, na verdade, a vida da gente ela é muito curta, realmente. Ela é realmente curta. Ela é muito curta, então a gente tem que parar um pouco de perder tempo com besteiras, enfim. Com o maior clichê da vida tem que ser falado 10 vezes. A gente precisa dessa compreensão realmente. Porque tempo, ele não é só dinheiro, né? Tempo não, é vida, eu sempre falo, é vida, né? Então, assim, valorize as pessoas que você ama, valorize os seus amigos, valorize os seus familiares, porque é isso, na verdade, que vai lhe dar um combustível para você vivenciar os seus dias até o dia que chegar o seu momento que Deus já terminar. Então, assim, é isso que eu tento passar, assim, para as pessoas, assim, o máximo possível. E vivencie experiências novas, vivencie fazer uma aula de Muay Thai, vivencie fazer uma aula de Jiu-Jitsu. Se desafie, né, a viver experiências. Exatamente, isso é muito interessante. Saia do lugar comum, saia da bolha. Saia da zona de conforto, porque realmente isso é muito bom. E quanto mais você se conhece, você vai vendo que tem possibilidade de você, muitas vezes, você acha que você não é capaz, mas quando você descobre que você rompe essas barreiras, é maravilhoso. Perfeito. Uma pergunta para você. A história de vocês foi se construindo, né? Eu conheço a história deles, né? Como empreendedores. O marido dela, né? O sensei, o Pompeu, ele é campeão, né? Mundial. E ele começou também de baixo, limpando a academia. Enfim, vocês se casaram nesse processo, começaram do zero. Rapidinho, conta assim de onde vocês vieram, que depois eu quero introduzir a próxima pergunta, que é sobre, para você depois se adiantar, como hoje, com 2 anos só de academia, né? Você vê impacto em vidas assim, né? Do que você faz. Como isso, né? O que é que lhe gera? Que tipo de sentimento lhe gera como empreendedora, como propósito? Pronto, eu vou lá para a primeira, né? Vai lá para a primeira, minha história com o Pompeu começou há 7 anos atrás, né? A gente se cruzou no meio dos tatames aí. E ele já estava há 14 anos aí no meio do jiu-jitsu, ele lutava MMA, e era uma coisa que eu queria também para mim, né? Louca. Eu queria também para mim, e assim, a gente foi, e juntou esses sonhos. Ele passou a ser meu professor também, eu passei a treinar com ele, que a gente começou a namorar e tal, fui pro meu primeiro campeonato. Nesse primeiro campeonato, na época eu fazia cabelo. Trabalhava nada a ver com luta. Eu trabalhava, tinha acabado de fazer um curso no Senac e tinha plano de abrir meu salão, enfim. E na minha primeira luta eu quebrei meu húmero. Na primeira, 3 meses de faixa branca, fui lá e sofri um ato antidesportivo e quebrei o húmero. E aí ele me apresentou uma nova realidade de profissão, que ele me jogou para dar aula de Muay Thai. E de lá pra cá, assim... Inclusive, interessante que essas intempéries da vida acontecem, às vezes tem gente que fala assim, um sinal, não é pra lutar jiu-jitsu, né? Tipo não é pra mim esse esporte. Você sabe que o que eu chorava
era pensando em quando eu ia voltar pro tatame, porque eu tava naquele primeiro amor. Ai, louca. Gente, o primeiro amor de jiu-jitsu Eu tava é naquele problemático. primeiro Eu tô naquele 5 dias na semana. treinava 2, 3 vezes por dia. Eu tô nesse queria ponto, morar no tatame. Mas eu moro já na sua academia. Aí eu, poxa, eu não vou poder voltar a treinar mais. O médico falou, não, com 1 ano. Eu fiz, Aceita. eu já pensou, eu com 1 ano. 3 meses eu tava no tatame. Contra todas as estatísticas. Por isso que quando eu quebrei meu pé, eu dizia, volta tal dia lá. Tá bom. Você acha que eu ia Você ter essa acha? hipocrisia de dizer que não volte? Não volte. Aí eu só queria realmente voltar. Mas enfim, Aí você foi pro eu fiquei migrou com a pro Muay Thai. limitação no ombro e não conseguia mais trabalhar com cabelo. Aí a gente precisava, né? Porque como você falou aí no início, ele veio de baixo, eu de baixo, e a gente ia agora, só ele trabalhando. E Amor, duas crianças enche em barriga, casa, né? Tem que alimentar as duas crianças crianças. em casa, ainda não tinha o Heitorzinha, 2 crianças em casa. Poxa, e agora? Eu vou trabalhar com o quê? Vou fazer o quê? Aí você vai Transição dar de aula. carreira, outro assunto da vida da Você mulher. vai dar aula de Muay Thai. Eu falei, você tá louco que eu não vou dar aula? Como é que eu não sei falar? Eu vou, não sei. Ele vai, me rebolou, arrumou uma academia e de lá a gente foi dando aula, trabalhando em algumas academias, ele também. E a gente se cruzou numa determinada escola, que foi a Gracie Barra, né? Que foi onde eu comecei de faixa branca, enfim. E tanto eu como ele, a gente trabalhou até antes de abrir a Santai dentro dessa escola. E foi daí que a gente resolveu fazer agora ou nunca, vendeu nossa casa e fez O empreendedor, aquele momento sonho. da vida do empreendedor, que é o tudo ou nada. Exatamente, foi exatamente isso, tudo ou nada. A gente fez, o que é que a gente tem? Aqui é uma casa. E agora? Vamos pegar, vamos vender e vamos abrir nossa escola. 2 loucos, assim, porque era uma coisa totalmente incerta. Uhum. Né? A gente, não, vamos procurar, e colocou Deus na frente, porque a gente também Sim. tem essa crença. E apareceu, e as coisas foram se abrindo, e foi aí que a Santai surgiu, desses 2 loucos cruzando esses sonhos, essa paixão pelo jiu-jitsu e pela vontade de transmitir a filosofia na qual a gente acreditava, né? Que é e hoje diferente é mesmo. o que a gente vivencia na nossa escola. A gente sempre teve vontade de abraçar famílias. Eu, as mães, as mulheres, eu sempre tive essa vontade de encher minha academia de mulher e poder ter um canto que a Silvia possa ir levar lá os 4 meninos e fazer aquele auê junto com os meus e assim, ser aquele negócio bem em casa também, né? Então, hoje a Santai é isso, eu digo que é uma grande família, foi uma construção de um sonho meu e do Pompeu. E agora é essa grande família que, graças a Deus, está crescendo. E aí, quando tu vê essas histórias aí, né? Como, por exemplo, o jiu-jitsu e o esporte cruzam a vida dela, como voltou pra você olhar aí o final desse processo, né? Que você viveu. Exatamente. Como é que- Isso é meu combustível. Sim. É literalmente meu combustível. Porque a vida do empreendedor também tem altos e baixos, né? Tem, Então, quando totalmente. isso é o... Bora lá, tem uma É o que eu missão digo, aqui, é né? isso. É o que faz tudo valer a pena. É o que faz eu valer a pena, eu chegar na minha escola, quando eu posto assim, às vezes o povo acha que é besteira, mas quando última semana passada, tava lá todas as mulheres reunidas, Foi. meu olho encheu d'água, porque para Sim. muitos ali pode ser uma besteira, mas para mim é meu sonho se materializando. Sim. Né? Então, quando eu vejo aquelas vidas que chegam cada uma falando o que aprendeu, o que a gente agregou na vida de cada uma dessas pessoas, isso é meu combustível diário. Isso motiva tanto a mim como meu esposo para a gente continuar melhorando, continuar crescendo, evoluindo como ser humano para conseguir ajudar outros seres humanos, que eu acredito que é essa a nossa missão. Eu sempre falo que o esporte realmente ele tem algo muito poderoso, né? E eu fico assim, com muita pena, às vezes as pessoas acham que esporte é só estética, ou que esporte é algo que deva ser tratado como um segundo plano, ou que não é prioridade. Gente, se as pessoas entendessem o poder que está por trás do esporte, claro, o jiu-jitsu a gente está hoje trazendo aqui, né, o Muay Thai, que também foi o de Gi quando ela passou pelo processo, mas o esporte ele é recheado de muitas histórias e de muito poder, porque realmente a vida não é fácil, como você disse. Para ninguém, eu sempre brinco com os meus filhos, quando eu tenho que aprender ou fazer alguma coisa, brinco não, falo a verdade. Eu digo, gente, a vida vai bater em vocês tão forte, mas tão forte, que eu sempre falo isso do empreendedorismo também, né? Que a vida do empreendedor nunca é linear, ela é uma loucura, todo dia é uma emoção. E realmente a melhor ilustração da vida, e aqui a gente vai se encaminhando já para o final, a melhor ilustração da vida que eu vi foi, acho que até num podcast de Rodrigo Silva, um cara que eu sigo, que eu gosto muito, que ele pegou que era uma caixa, e aí ela é fechada,
E aquela brincadeira de você ir construindo um texto com cada objeto que você vai tirando, né? Então, você tá indo por um caminho, aí tá um copo, aí você tá criando a palavra do momento, storytelling, em cima daquele objeto, daqui a pouco puxa um celular que não tem nada a ver com aquilo, você tem que reagir e você tem que conectar. E aqui a gente viu justamente esse entrelaçamento de histórias e de fato, a vida é isso. Então, a gente precisa se preparar todos os dias mesmo. A vida não tá aí pra gente viver marromeno, viver mediano. A gente tem que, de fato, todo dia, sim, é uma dádiva, é um presente. Quando você acorda hoje, o que é que você sente? Eu acho que eu passei cada vez mais a valorizar cada detalhe, assim, mínimo, assim, da vida. Mínimo mesmo. Gente, eu estou com vontade de chorar, porque, sério, esse podcast aqui fala de tanta coisa que eu acredito, de verdade, assim. Queria muito agradecer vocês no que aconteceu, né? Mas fala muita coisa que eu acredito. A vida realmente é um presente. As pessoas, elas vão desperdiçando. Ou a gente cai no meio do cotidiano. No meio do cotidiano de desperdiçar, mas a vida é um grande presente. É um grande presente mesmo, assim, de você, por exemplo, ter a possibilidade, a gente, graças a Deus, mora numa cidade litorânea, né? Sim, nossa, eu amo. Que é belíssima, de você contemplar, de você olhar o mar, de você, por exemplo, de você estar com seus pais ali, de você estar com seus amigos. Eu tive, assim, essa rede de apoio de amigos que foi, assim, maravilhosa, assim, essencial no meu dia a dia, de ter médicos maravilhosos, assim, eu só tenho a agradecer a equipe médica que esteve comigo, assim, desde nutricionista, Felipe, maravilhoso, fisioterapeuta, o meu cirurgião plástico também, doutor Tony, e a Betina também, mastologista. Então, assim, foi muita gente especial realmente que esteve comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. É muito forte, porque eu tô chorando e ela tá aí, pleníssima. Não, eu tava no aulão de sábado, chorando. Que tinha sido um dia antes, a última radioterapia dela, e eu já tava, eu não tinha dormido, ansiosa, meu Deus, a gente vai comemorar. A gente precisa comemorar. E você se sente essa pessoa forte hoje? Você olha pra você já era assim, ou você acha que você tá mais fortalecida? Eu acho que realmente eu tô muito mais forte. Eu acho que eu não tinha ideia do quanto eu era forte. E, na verdade, toda essa minha força, ela veio exatamente por essa base que eu tenho, assim, de família, de Deus, Sim. assim, de ter essa crença realmente que me deu essa força. Eu acho que essa força veio de algo que eu acho que eu nunca imaginei na minha vida. E eu busquei isso da melhor forma, passar por isso com muita dignidade, com muita força e com muita fé no coração. E planos para o futuro? Planos para o futuro, vamos ver essa transição. Essa transição, né? Que agora você está enxergando uma nova missão para você. Exatamente, que eu quero também ajudar novas possibilidades, novas pessoas, né? Principalmente eu acho que é interessante focar nesse paciente oncológico, que eu acho que isso é essencial, que foi algo que eu vivenciei, que eu acabei tendo uma rede de colegas também que estão passando pela mesma situação, e que passaram por momentos diferentes como o meu, que não tinha a prática do esporte, e que eu vi a diferença, que foi muito, assim, interessante ver esse processo. E, assim, eu busco, na verdade, retribuir, na verdade, essa dádiva que Deus me deu, de ter uma segunda chance, né, trabalhando com paciente oncológico, e buscar a minha outra faixa, né? Que eu tenho que voltar para o jiu-jitsu, a faixa roxa aí. Você ainda vai passar por uma nova cirurgia, né? Você falou? Eu tenho uma segunda cirurgia para ser feita. O planejamento é pelo menos para abril. Eu tenho que fazer uma nova cirurgia. Depois disso, recuperou. Estou de volta ao tatame. Ai, eu estarei lá ansiosa. E os seus planos para o futuro, os planos da sua escola, de empreendedora? Com certeza é crescer, obviamente. Conseguir captar essas mulheres, ajudar vidas da forma que a gente vem fazendo, porque, como eu disse, esse é o meu propósito. Pode parecer clichê, assim, dizer que mas realmente é um propósito que eu peguei para mim, e eu quero muito poder, através de tudo, de toda essa minha bagagem que eu venho construindo, poder ajudar mais vidas aí pela frente, apresentar o tatame aí o maior número de mulheres possíveis aí. Tipo as Silvias também da vida. As Silvias e cada uma Você achava que um dia eu ia terminar no jiu-jitsu? Achava. Era. Achava. Eu vejo de longe, olha, tem mãe que chega pra mim e faz, eu não vou. Já a gente chega aí, você vai ser tem umas que vão aluna. acompanhando. A aula passada, a semana passada, tinha uma acompanhando o filho, né? O filho dela, a gente brinca que fica rolando com ele. Aí o menino é casca grossa. Aí eu
falei pro sensei, né? E ela não vai vir não? Aí ele, ainda tá ali namorando. Eu, bora mulher, vem. Tá esperando o quê? Aí na outra aula ela veio e tá lá com a gente, né, Danusa? Ou seja, é isso mesmo, essa a corrente do bem. Apoio, essa corrente do bem, exatamente. Que bom. Cada uma na Que busca bom por mesmo. sua melhor versão. Eu uso muito essa frase, mas Isso a mesmo, melhor é versão. a melhor do versão. ser humano como tudo. E assim, eu gostaria até de fazer um agradecimento à Catiúcia, porque ela é fantástica. Ela é mesmo. Fantástica ela é, pode mesmo. dizer. A escola em si, eu já tenho muito carinho por ela. Também, Por Pompeu, ali realmente é uma família. uma família. Mas Catiúcia, ela é minha amiga eterna pro resto da vida mesmo. Porque, assim, ela foi Ai. muito especial. Ela realmente segurou na minha mão e disse assim, Gi, você vai conseguir, vamos treinar. E, assim, a gente estava conversando, a gente conversou sobre várias coisas. Ela foi meu suporte ali. Tudo que você possa imaginar mesmo. Tinha dia que eu estava, assim, um pouco para baixo. Mas, mesmo assim, ela respeitava muito isso. E a gente conversava e treinava. E tinha dia que eu estava ansiosa porque eu queria resultados. E ela disse, Gi, calma, o que é isso? Como assim? Respeite seu momento, respeite seu processo. E ela é um ser, assim, é um presente na minha vida. Oh, meu Deus. Agora ela se emocionou, tá vendo? Foi, agora. Gente, é porque encontros nessa vida são, acho que, as coisas mais preciosas que a gente tem, né? Eu também sou muito grata por esse encontro que a gente teve lá. Eu sempre brinco, né? Eu tô passando quase mais tempo lá na Santai do que na minha casa. Porque tem horário de treino dos meus filhos e, de fato, Vai ficando. eu acho que tudo na vida que a gente coloca o coração, o propósito na frente, preservando a nossa autenticidade, né, o nosso diferencial, ali realmente, eu acho que missão, quando você define sua missão, e eu acho que, como eles definiram a evolução além do tatame, tá aí o fruto, né, porque de fato, quando você tem uma missão, é porque você tem um norte. Ah não, eu tenho uma escola, tá, o pessoal vai pagar, vai vir treinar, não, minha missão é além, pronto, você vai colher os frutos que vocês estão colhendo. É isso, gente. Queria nem terminar, mas a gente vai ter que terminar, porque senão as mães vão dizer, gente, eu não posso escutar um podcast de 2 horas. Então a gente vai ter que terminar. Mas os pais também, né? Porque eles também escutam. Também. Queria muito agradecer, já falei, né, que foi um podcast especial, porque realmente esporte, estilo de vida saudável, coragem, propósito, tá tudo dentro daquilo que eu acredito, né? Então, assim, sou muito grata também por isso. E eu amo essa possibilidade do podcast, porque, tipo, saio daqui diferente porque vi sua história, um pouco mais da dela, que eu já conheço, mas a gente está sempre muito fortalecido nesses momentos. E, gente, a vida é isso. Você está aí assistindo esse podcast, mas hoje o mundo vive isso aqui, né? Desligue o celular depois de escutar esse podcast. Depois de compartilhar. E vá viver a sua vida, né? Use a internet, use o seu celular para momentos específicos. Hoje a gente às vezes nem usa televisão, mas usa isso, então tudo bem, tem os momentos. Mas hoje as pessoas estão deixando de viver. Exatamente. Ontem eu vi uma postagem de um psiquiatra amigo meu, dizendo que a solidão, as pessoas elas estão vivendo casos de depressão causados pela solidão, por não conseguirem mais ficar ao lado de alguém sem fazer nada. Né? Contemplar o momento, como você falou, né? A gente vive numa cidade privilegiada, vá lá, vê o mar, a gente sempre brinca, verdade. né, que vai correr fazendo nada. Mas as crianças perderam essa capacidade de não fazer nada, então vá viver a vida mesmo, real, sem ser essa daqui. Que essa, pra mim, acho que é a principal mensagem hoje desse podcast. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo. Até mais.